Vamos para a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Aqui, você vê na Bíblia que a sua pá ele tem na mão, né? Aqui está falando do que Deus, que Jesus, ele já está com a pá dele na mão, para poder separar a palha do trigo, o trigo da palha. Amém? E o tema da nossa palavra, da palavra de Deus hoje, é separando o trigo da palha. Quem já viu aqui, a pessoa que colhe café, né? Quem aqui já colheu café? Nossa, tudo isso? Vocês é antigo mesmo, hein? A pessoa quando ele pega para colher o café, ele colhe o café, derruba o café no chão, aí depois eles pegam a peneira e vão peneirar, né? E jogam a palha para cima, o café para cima e a palha separada. Quando o trigo está pronto para a colheita, as pessoas se juntam e vão colher o trigo. O trigo ele é cortado embaixo. Vou ficar aqui embaixo que eu fico mais à vontade. O trigo ele é cortado. E esse trigo ele é juntado em montes, né? Depois ele é levado a um lugar onde chamado eira, onde eles fazem um monte do trigo, né? E esse trigo ali vai passar por um processo de transformação, de separação, né? Quando eles cortam o trigo ele vem junto com a palha, ele vem grudado na palha. Então ali eles têm que separar esse trigo da palha. Para separar, eles fazem um monte, vão lá, cortam o trigo, amarram o trigo em fechos, né? Depois faz um monte do trigo, e quando eles fazem esse monte, eles têm que fazer um processo, e eles usam uma ferramenta agrícola antiga. Eu não sei, quem aqui já colheu trigo? Oh, ainda bem, né? Senão eu ia falar que a pastora tinha razão, de dinossauro aqui. E essa ferramenta é chamada tribulon. Alguém sabe o que é tribulon? Alguém já viu falar esse nome? Tribulon. Tribulon, ele é um pedaço de madeira, mais ou menos dessa altura. Na ponta dele é amarrado uma corda, e na outra ponta é amarrado um pedaço de toco. Aonde eles juntam em cima desse monte e começam a bater neste monte, para fazer a separação do trigo e da palha. Conforme eles vão batendo, vai separando o trigo vai caindo e a palha vão se separando, né? E eles pegam e usam a pá, aí onde entra essa pá. Ele, lá no 12 fala assim, e a sua pá ele tem na mão. Então, quando ele é colhido esse trigo passa por um processo de pancada, de pancadaria, onde eles usam esse tribom, olha o nome, né? Tributam. Onde eles usam isso para bater, eles pegam essa pá não é uma pá normal que a gente usa para tirar a areia. Ela é aquela pá de 3 dentes, né? Aonde eu usava muito na fazenda quando eu tirava o silo, né? Quem aqui já usou esse garfo, né? A gente chamava de garfo. E para você enfiar na pá, ele é 3 dentes. Então ele dá para você tirar e jogar a pá para cima, né? Agora, se você for com uma pá normal, ela vai só socar a palha e não vai jogar essa palha para cima. Então vai ser muito mais difícil. Então com o garfo, eles pegam, jogam para cima
e ali é a separação. Aí que está o mistério. Quando joga para cima, a pá, o vento leva, o trigo cai no chão, e ali é a separação. Porque o trigo vai ficar embaixo e a pá vai ficar em cima. Alguém está me entendendo? Estou explicando certinho? Glória a Deus. E ali é feita a separação do trigo com a palha. O trigo, ele é separado e é guardado no celeiro. A palha, ela é levada ao fogo. Amém? Muitas das vezes, ela é levada ao vento. E aqui nós vemos a história. Quem falou essa profecia foi João Batista, que no negrito aqui em cima fala assim, João dá testemunho de Cristo. João Batista foi o homem que anunciou a vinda de Jesus, quem batizou Jesus nas águas. E ele lançou essa profecia. Porque, vamos ler no 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então, quer dizer, aquele que vem depois de mim, então ele já está anunciando a vida de Jesus, cuja sandália não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí entra, a sua pá, ele a tem na mão. Quem tem a pá na mão? Jesus. Ele limpará completamente a sua eira. O que é a eira? A eira é o montante que eles fizeram de trigo. E colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguável. Agora esse fogo deve ser um fogo do inferno, né? Que é inextinguável, inextinguível, né? Então, gente, aqui eu vejo que João Batista, a profecia dele ainda está para se cumprir, ou já está se cumprindo. É o tempo da colheita. Já está sendo o tempo da colheita, já está sendo o tempo aonde as palhas estão sendo jogadas para cima. Já está sendo o tempo aonde a palha, o vento já está levando a palha para um canto e o trigo já está se caindo. É tempo da gente começar a acordar. O trigo e a palha, desde o nascimento, as pessoas fazem o plantio do trigo, desde o nascimento elas estão juntos, né? Nascem, crescem junto, estão juntos desde o início. E ali, trazendo para o mundo de hoje, a gente nasce no meio das pessoas, né, do ímpio, a gente nasce já pecador, a gente cresce numa cultura diferente, né? Então, ali os dois andavam juntos, andam juntos, nasceu junto, cresceu junto, estavam juntos até o tempo da colheita. E o trigo, ele representa o que? A farinha onde faz o pão. E o tempo que eles são cortados e feito feixes, onde eles serão espancados. Então, quando eles colhem o trigo, e fazem o eiron, e chegam à pancada, e usam aquele tribulon, esse tribulon significa na nossa vida hoje a tribulação, aonde nós passamos por tribulações na nossa vida. Quem aqui está passando por tribulação? Né? Quem aqui já passou por tribulação? Né? Então você passou por esse processo, ou está passando por esse processo de espancamento. É aí que está o segredo e a chave, aonde vai ter a separação do trigo e da palha. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade, ou às vezes com problemas, né, financeiro, né, aí diversas coisas que faz com que a gente se desanime no meio do caminho, que faz com que a gente eleve nossos olhos a outras coisas, as coisas mundanas, as coisas onde parece que tudo é mais fácil.
E esse momento da colheita, onde nós somos espancados, onde nós estamos passando por tribulação, este é o momento que Deus vai fazer a sua colheita. Onde Ele vai ver se você é palha ou se você é trigo. É fácil a gente estar no meio de uma tribulação e virar as costas para Deus, falar que Deus é culpado, enquanto Deus não tem culpa nenhuma. Nós viramos as costas para Deus e olhamos para o mundo e começamos a dar ouvido às coisas do mundo. Nós começamos a dar ouvido e com isso nós estamos se tornando palha. Quando você passa por tribulação, aí que você tem que ter a certeza de que Deus está com você. Semana passada o pastor pregou sobre Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, né? E ele deu o exemplo. O que significa essa ainda que a figueira não floresça? Ainda que eu não tenha teto, ainda que eu não tenha casa, ainda que eu esteja passando por essa tribulação, ainda que eu esteja sofrendo, o Senhor é comigo, eu estou com o Senhor e eu não vou abandonar o Senhor. O trigo. Vamos para a palavra. Olha que tremendo. A tribulação, ela gera, né? Você aí que sofre uma tribulação, você que hoje está passando aí por uma desavença, você que está passando aí por um momento difícil na sua vida, às vezes você está sendo espancado com esse tribom. Esse tribom, olha o nome, ele é que é de tribulação, e bom, que é de Jesus, né? Isso eu tive essa revelação agora. Tribom. Então você está apanhando, mas é bom. Porque você apanhando é onde você vai acordar para a vida. Deus espera que você, com isso, você aprenda a lidar. E a tribulação, ela te gera o quê? Ela te gera paciência. Deixa eu ler aqui que eu marquei. Ela te gera paciência, a paciência te gera esperança, e a esperança te gera fé, e a fé te leva à salvação. Tremendo. Por isso que você tem que passar por esse processo. É o tempo de colheita, já está sendo cortado o trigo. Esse montão, eu estava orando hoje, estava vendo assim, aí veio na minha mente. A gente cortando faz o fecho, e esse fecho é jogado no canto. Quantas igrejas hoje nós não temos nesse país? Antigamente era muito difícil você ver igreja. Era a Assembleia, era a Católica, e uma ou outra que entrava em congregação, né? As antigonas. Né? Deus é amor. Hoje, qualquer esquina você tem uma igreja. Qualquer canto você tem uma igreja. E ali essas igrejas significam o quê? Esses fechos da palha. E esses fechos estão sendo juntados. E esses fechos vão ser espancados. Vão usar esse tribom nesse povo. Tanto na católica, tanto na Assembleia, na Universal, na congregação, na Deus é Amor, na Iamir. Então tudo junto, tudo num só corpo, o foco, tudo é Jesus. Mas muitos que estão no meio são palhas. E todas as igrejas, não tem exceção. Você pode ver igreja cheia de carro novo, pessoas com carro novo, casona, mas eles vão passar por esse processo de espancamento. E vamos ver se eles vão permanecer. Glória a Deus que permaneça, porque nós temos que ser trigo e não palha. Então nós temos que passar a olhar com carinho para Jesus. Porque a tribulação, ela gera o quê? Paciência. Quando você está passando numa tribulação, você tem que ter paciência para esperar o momento certo, a hora de Deus, o tempo de Deus. Você vai aprender a ter paciência para lidar com isso. E a paciência, ela vai gerar em você o quê? Uma esperança. Quanto mais paciência eu tiver, eu tenho esperança que um dia Deus vai olhar para mim. Eu tenho esperança que um dia essa tribulação vai passar. E essa esperança, ela vai te gerar fé, porque você vai buscar cada vez mais força em Deus. Há um velho ditado lá fora, no mundo, né? Diz assim, se não for por amor, é por a dor.
é por dor que você vem para Jesus, não é? Então, quando você vem com amor, é diferente. Mas 99% vem por dor. Porque está sofrendo alguma perca. Já está sendo, lapado, já está levando lambada, já está apanhando. Quanto mais a pessoa apanha, mais forte ela tem que ficar. Porque é aí que está a separação. Quando você está passando por essa tribulação, está apanhando, e você começa a olhar para outros cantos, começa a duvidar de Deus, você está perdendo o foco. Então, nós temos que passar por tribulação sim, porque a tribulação é onde vamos levar a vida eterna, a salvação, onde vai levar para o pão da vida, que é Jesus, né? Amém? E eu vou chegar no pão da vida. Glória a Deus. A palha, ela é leve, né? E quando é separada, ela é levada a fogo. Então, quando eles jogam o trigo para cima e a palha é separada, o trigo é guardado, aquela palha, para onde que ela vai? Para o fogo. E quando ela está no fogo, o que ela vira? Cinza. E cinza vão aos ventos. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Jeremias 23, 28. Amém? Todos acharam? Diz assim: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que este esmiuça a penha? Olha aí. Vamos ler de novo. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. E o martelo que esmiuça a penha. Então aqui, Deus está falando assim: aquele que sonha. Muitas das vezes, nós dentro da igreja, nós vemos a igreja cheia. Você vê tanta igreja cheia, carrão, bonito, pessoas engravatadas, pessoas que você acha, que você fala assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa que, olha, deve ser usada por Deus. Mas muitas das vezes as pessoas usam de status dentro da igreja. Porque falam coisas que não é de Deus. Sonhos que são deles e eles colocam como se fosse de Deus. Né? Vocês estão me entendendo? Olha de novo. Vamos ler. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale minha palavra com verdade. Então tem muita gente que estão fazendo o quê? Soltando palavras ao vento. Pregando o que não é de Deus. Levando para o povo o que não é de Deus. Né? Você vê os povos se iludindo com riqueza, com promessas que não são Deus que está fazendo. Para você ser trigo, você tem que passar por um processamento, por um processo de espancamento, de tribulação. Muitas das vezes você está passando por tribulação e não tem paciência porque você está numa igreja simples, comum, e você não tem paciência de ficar ali e falar, porque Deus não está aqui. Eu vou naquela igreja que lá todo mundo é próximo, só tem carrão, só tem nego da grana, só gente boa, rica. Eu vou para lá porque lá está Deus. Quantas vezes eu não recebi um convite para ir numa outra igreja aqui da frente, aonde você olha lá, você passa na frente, rapaz, não tem onde pôr carro, é 2 quarteirão de puro carrão. Glória a Deus que Deus está agindo lá. Mas, se Deus quer me usar aqui, é aqui que Deus vai realizar os meus sonhos.
As pessoas estão plantando coisas que não vêm de Deus. Deus aqui ele diz, Jeremias diz que as pessoas, o que elas têm que falar, o que elas sonham, mas que o sonho seja delas. Não fala que o sonho é de Deus. Porque Deus não revelou nada para ninguém. Vamos ler mais embaixo. Lá no 32. Olha o que Deus fala. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém? Esses são as palhas. Esses são as palhas. Quem é palha vai falar o que vem dele, o que vem do coração dele, da vida dele, do momento que ele está vivendo. Vai falar dos sonhos deles. Esses são os palha. Mas o trigo fala o que vem de Deus. O trigo fala a verdade. Você tem que viver na verdade. Agora, se a pessoa quer viver uns sonhos, a gente vê muito por aí. Pessoas trazendo revelação, né? Pessoas falando coisas que você sabe que não vem do Espírito. É carnal. Essas são as palhas. Pessoas que nascem na igreja, crescem na igreja, vivem na igreja, né? Casam na igreja, estão na igreja, morrem na igreja. O pastor me mandou esse escrito no grupo agora há pouco e veio a calhar. É confirmação. E acaba sendo levado ao vento, porque não aguenta o processo do fogo. Agora a diferença do trigo com a palha. O trigo, quando ele é jogado no fogo, o que ele faz? Ele vira farinha. Quando ele vira farinha, ele vira pão. E quem é o pão da vida? Vamos abrir a palavra de Deus para ver quem que é o pão da vida. João 6:35. Amém? Todos acharam? Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Vocês estão vendo a diferença entre o trigo e a palha? Você é o trigo ou você é a palha? Você é aquela pessoa que fala o que pensa, o que vem do seu coração, o que vem da carne? Ou você é aquela pessoa que vive o verdadeiro evangelho e só fala a verdade? A palha, ela é enganosa, ela é mentirosa. Ela não fala o que vem do Espírito, mas ela fala o que vem da carne. Então, se você hoje está dentro da igreja, você tem sonhos, e você quer alcançar esses sonhos de qualquer jeito, mas para você alcançar esses sonhos, se você tem duas opções, ou vive de estátua na igreja e procura ajuda no mundo, né, que é o que muitos têm, que é palha, ou você vive o verdadeiro evangelho, que é a verdade. Em que estátua você está? Na palha ou no trigo? Estão me entendendo? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Hoje, nós estamos um país está passando aí por uma crise, ou já passou, em nome de Jesus, mas estamos resistindo. Onde tudo é caro, tudo é difícil, né? Nada. A gente não consegue nada fácil. A gente tem que correr atrás, tem que regaçar as mangas, tem que trabalhar. E foi pregado no dízimo que quando a gente honra a Deus, Deus honra a gente. Então nós temos que honrar o Senhor. Nós temos que ser trigo. É o tempo da colheita.
Deus já está com a pá na mão. Ele já está fazendo a separação. Hoje, se você vê muitos crentes caídos, muitos crentes, pessoas que eram levitas, pessoas que eram pastores, grandes pessoas que você pode descer ali embaixo na avenida. Você conversa com elas. Elas estão morando debaixo da ponte, dormindo debaixo de um teto, de uma loja. Moradores de ruas. São pessoas que estão sendo jogadas e o vento está levando. É o tempo da colheita. Você vê igrejas que eram cheias. Hoje, muitas igrejas que eram lotadas, cheias, estão vazias. É o tempo da colheita. Você vê cadeiras vazias, né? Você vê pessoas que vieram, glória a Deus, aquelas que estão em outro ministério, que estão servindo a Deus em outro ministério, mas você vê que tem muitos que não estão perdidos. Foram jogados para cima e o vento levou. Porque os ouvidos dele, o olho dele estava nas coisas do mundo. Não estava na verdade. Eles estavam dentro da igreja buscando os sonhos deles. Quando a palavra de Deus diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a justiça de Deus. E o resto ele acrescenta na nossa vida. Mas para você alcançar essa justiça, você vai passar por um processo aí que às vezes vai fazer com que você comece a pensar, a duvidar de Deus. Mas eu te digo nessa noite, não leve os seus pensamentos no que o teu vizinho tem, no que o teu vizinho está fazendo, ou no que o teu amigo tem, ou nos problemas que você está passando, mas leve o seu pensamento a Deus. Porque Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Né? Nós temos que servir, nós temos que ser trigo, porque o pão, ele representa o quê? O corpo de Cristo. Nós tomamos a Santa Ceia. O pão, ele é apresentado o corpo de Cristo. Então, se nós somos trigo, se nós somos farinha, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós temos que ser trigo, não palha. Amém? Estão me entendendo? Glória a Deus. Se você for o trigo, quero te dizer que aguente firme, o tempo da colheita está próximo e que o amor de Deus está em nós. Olha que tremendo. Se você é trigo, eu te digo para você, aguente firme, porque é o tempo de colheita e o amor de Deus está em nós. Nós que somos trigo. Não seja palha, não se desvie o seu olhar, não saia da presença de Deus, não deixe que sonhadores tragam coisas na sua mente, façam com que você comece a olhar para as coisas do mundo. Não fique sonhando alto, sonhando coisas terrenas. Se desfaça do seu passado. Muitas das vezes, as pessoas dentro da igreja, dentro do ministério, elas não conseguem fruir, não conseguem seguir, porque elas não se desligam do passado. Elas não deixam o passado para trás. Né? Eu, muitas das vezes, sou um cara que pensava muito no passado. Hoje eu estou, já não estou pensando mais no passado, não busco mais coisas do passado. E tem uma coisa que eu sempre levo comigo. Às vezes a gente fala assim, dentro da igreja, a gente entra na igreja, não posso beber. Não pode. Porque se você beber, você vai trazer lembranças do teu passado, a vida que você vivia torta. E quando vir o tempo da colheita, essa vida que você não quer deixar para trás, vai fazer com que você vire cinza. Quando você virar cinza, o vento vai te levar e você não vai existir mais. É bom você ser o trigo, porque o trigo tem a vida eterna. O trigo é o corpo de Cristo. Nós vamos virar pão. Nós vamos fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Então vamos deixar. Muitas das vezes nós não buscamos, mas não entramos muito na presença de Deus. Por quê? Hoje, a correria, o tempo está tão grande,
o tempo está tão curto, quer dizer, a correria é grande, né? A correria é grande. As dificuldades. E você, quando você vê o tempo já passou, você não orou, você não jejuou, você não leu a palavra, e ali vai passando o tempo, você vai pensar em Deus no último momento, né? Isso é coisa de palha. O trigo, ele levanta de manhã cedo, ele agradece a Deus, né? Ele já se põe na presença de Deus, ele cumpre a palavra de Deus, que é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois ele vai fazer os seus afazeres. Olha a dica que Deus está dando. Se você quer ser trigo, primeiramente põe o reino de Deus. Depois, você vai atrás de seus afazeres. No reino de Deus não é você ficar o dia inteiro ouvindo palavra, o dia inteiro só focado nisso. Não, busca. Quando se levantar, agradece a Deus pelo que você tem. Lembra de Deus. Porque aí o dia todo o Espírito Santo vai estar falando com você e você vai estar dando ouvido ao Espírito Santo e vai parar de ouvir lamúria, murmuração, vai parar de ouvir palavras de sonhadores, vai parar de ouvir as pessoas que são palhas. A palavra de domingo do pastor foi tremenda. Eu que não vi no culto, mas eu ouvi a pregação dele. Eu ouvi umas 3 vezes. Pra você ter uma ideia. Porque mexeu comigo. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que eu não tenha teto, aí está o segredo do trigo e da palha. Vocês estão me entendendo, gente? Glória a Deus, aleluia. Se você está andando em conselhos do ímpio, se arrependa porque ainda há tempo. Abandone o seu passado às coisas velhas. Abre aí Tiago 4:4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Aí está mais um conselho que Deus está dando. Infiéis, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quando você se apega a bens materiais, as coisas materiais, né? As coisas deste mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Quando você não se separa do teu passado, você não quer largar coisa do mundo. Aí você fica com um pé na igreja, outro pé lá fora. Um anda com Deus, quer andar com Deus, mas não quer largar as coisas do mundo. Você quer dar ordem para Deus, a hora que você quer uma bênção, você pede a bênção para Deus. Senhor, eu preciso de uma bênção, Senhor, eu preciso de pagar uma conta, eu preciso ser abençoado. Você que faz, você manda Deus, quer mandar Deus fazer, mas você fazer a tua parte, que é totalmente entregar para o Senhor, é difícil. Então, quando nós estivermos passando por esse problema de ficar no passado, tem que lembrar que se você viver uma vida de passado, você se torna inimigo de Deus, porque você não vai estar totalmente. Por quê? Quando eu entrei na igreja, vou falar de mim, vim para Rio Preto, dei de cara com o pastor Leandro, no telefone. Me ligou, você vem pro culto? Eu falei, olha, já tem uma igreja aqui em Rio Preto, vamos para a igreja, né? Aonde era o culto? Na casa da Elisa. Era a célula, né? Aí vai eu para casa da Elisa, cheguei lá, glória a Deus, vamos. Só que o pastor começou a dar tanta tarefa, quem conhece ele sabe. Ele é 220. Rapaz, ele é 220, ele liga, ele dá tarefa pra gente, ele quer ensinar, ele quer que a gente anda, ele quer que a gente voa. Por ele a gente, já estava lá em cima. Já tinha abrido umas 10 igrejas, todo mundo pregando, todo mundo firme, ajudando ele nos cursos, né? E eu entrei na igreja com esse sonho de mudar minha vida, de ter uma vida financeira próspera, de ter uma vida financeira boa, né? De ter um carro bom. Pensando no quê? Se eu tiver isso, eu vou poder viajar,
vou levar minha família num carro bom, né? Eu vou poder comer em bom restaurante. Eu vou poder, né, pôr um som, tum, tum, no meu carro, né? Sair pra balada, ir pra rua aí com o somzão ligado, tum, tum, tum. Mas o meu coração não estava em Deus. Eu queria que Deus me abençoasse, que Deus me desse o do bom e do melhor, aquilo que eu sonhava. Mas, aí o meu coração, até queria ser pastor, mas eu não queria passar por esse processo. De o quê? De fazer a obra. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Né? Não, eu queria ter tudo, mas sem isso. E eu tive uma decepção. Porque, olha, não era nada disso. Até hoje eu não tenho um carro bom, tô com essa Elbinha. Quem me conhece desde o início, eu tô com a Elba. Faz 10 anos eu quero pintar a Elba e não consigo. Só que Deus não tem me deixado faltar nada. Muitas das vezes eu passo por tribulação. E é nessa tribulação que eu estou aprendendo. Minha família está aí, ó. Elas são testemunha. Quem me conhece desde o início. Rapaz, eu sou 100% hoje. Que eu só pensava em mim. Só pensava no meu carro. Só queria comprar. Eu pensava nelas porque eu queria. Pensava em mim. Aí a desculpa era elas, né? Se eu comprar, eu vou levar elas num lugar melhor. Vão andar de carrão. As pessoas, né, vão ter uma casa boa. Mas era porque eu queria. Era o meu sonho. Só que na minha cabeça passava o quê? Eu ia para a igreja, né? Podia pregar lá e Deus ia mandando dinheiro. Eu ia, né? Assim que era assim que eu queria. Só que esse processo aí de tribulão aí, né? A lenha, isso aí me judiou. Que até hoje eu tô com esse carrinho aí, né? Esse dia eu gastei um dinheirinho com ele aí. Tá aí, mas tá aí. Glória a Deus, 10 anos. Porque antigamente, gente, eu tinha sonhos. Estou dando o meu testemunho. Eu comprava carro, passava 3, 4 meses, eu tinha que devolver o carro, porque eu não tinha dinheiro para manter meu carro e não tinha dinheiro para pagar as prestações. Então, meu sonho fazia com que, em vez de mim ganhar dinheiro, o devorador vinha e tomava tudo de mim. Porque eu investia o dinheirinho, tirava o dinheiro do aluguel, tirava o dinheiro da boca das minhas filhas, investia para poder ter o que os meus sonhos, mas aí, lá na frente, vinha o tribulão e ó, aí é onde eu passava por tribulação, por desespero, as cobranças. E eu louvo a Deus que eu vim para Rio Preto e encontrei, né, o nosso pastor aí, o Leandro, que tem tido muita paciência, né, com nós, com todos nós, eu acredito. Eu louvo a vida. Eu estou dando o meu testemunho de vida. Eu sempre dou. Porque se não fosse ele, às vezes eu estaria aí batendo de porta em porta a igreja, buscando a bênção. Sendo que eu vou ser abençoado aqui nessa igreja. Porque Deus está provando isso. Né? Deus está me dando a oportunidade de pregar. E é assim que um trigo vai viver. Muitas das vezes, você quer ter sonhos, você tem sonhos, mas e o teu coração? Está onde? O teu coração está ligado aonde? Em Deus ou só nos seus sonhos? Você não estou dizendo que você não pode ter sonho, você pode ter sonho, eu tenho sonho. Eu dei um testemunho aqui da minha casa e eu creio que ainda até o final do ano eu saio com a minha casa. Entendeu? Eu tenho esse sonho. Mas quando eu dei esse testemunho aqui, eu estou passando por quê? Por um processo de tribulão. Né? Só que se eu abandonar o meu ministério, se eu abandonar o meu tempo com Deus para poder investir no meu sonho, Deus não vai me honrar. Eu vou ser como palha, vou ser lançado ao fogo, e ali eu vou virar cinza e vou aos ventos. Nós temos que ser trigo, porque o trigo, quando ele vai para o fogo, ele vira farinha. E a farinha dá para fazer tanta coisa. Você faz bolacha, você faz pão, né? A gente tem que ser transformado, não destruído. Quando Deus manda o fogo, Ele mesmo falou, lá em Jeremias, né? Que Ele vem com fogo e com martelo. É a confirmação da palavra, porque Deus vai vir com fogo que vai queimar quem é palha e vai bater naquele que é trigo para que ele mude o coração dele. Então não pense vocês, não pense nós aí que a gente consegue ter alguma coisa dentro do ministério se não for na presença de Deus. Você pode até conseguir, mas não vai ser de bom agrado a Deus.
Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E hoje a mensagem é, para você que está passando aí por essa transformação, eu quero te dizer que já é tempo de colheita. Que já é tempo de Jesus fazer a colheita dele. Né? A seara é grande, falta trabalhadores. Né? Nós precisamos levantar para ajudar o Senhor a fazer a colheita. Né? Nós temos que nos levantar para que poder ser visto como homens de Deus. Parar de sofrer por coisas. Porque a tribulação ela vai fazer com que você tenha paciência. Pense bem, a paciência ela te gera, né, esperança. Então você que está passando aí por alguma tribulação, eu quero te dizer que você está sendo ensinado, que você está sendo capacitado, que você está sendo jogado para cima. E se hoje você está aqui, neste culto, ouvindo a palavra, porque ainda você está caindo no chão. Você é trigo, você não é palha, porque você não desistiu. Você está firme na palavra de Deus, você está firme no propósito de Deus. E quando a gente passa por tribulação, a gente se desvia do caminho de Deus para buscar as coisas do mundo, a gente se torna palha. Então hoje você está aqui. Deus tem planos na sua vida, porque Deus está fazendo a separação. E hoje você está no meio do trigo. E quanto mais você busca a presença de Deus, mais Deus vai te transformando. Hoje você está sendo jogado para cima. Amanhã você vai estar sendo colocado no fogo. Depois da manhã você vai estar sendo amassado, né? Para ser feito um pão. E depois está sendo servido com manjar para Jesus, para Deus. Amém? Então receba essa mensagem de hoje como uma mensagem de reflexão. Para você refletir como você está agindo na vida. Como você está agindo dentro da igreja. Qual que é o teu propósito aqui dentro da igreja? Qual que é os teus planos com Deus? Como que você vê Deus? Do jeito que você, a maneira que você anda? Qual que é o teu testemunho de vida lá fora? Se é só aqui dentro, mas se é lá fora. Esta mensagem é para que você reflita no que vai vir, no que está vindo por aí. Para que você não fique para trás, para que você não morra, e seja queimado e vire cinza. Essa mensagem é para que você abra os seus olhos espiritual, é para que você abra a sua mente e comece a enxergar ao seu redor que Deus, Ele está mexendo os pauzinhos dele, está fazendo um reboliço para que você acorde e olhe para Ele. No Antigo Testamento, o povo sofria muito, né? Era escravo. Deus enviava um profeta, libertava o povo. De repente o povo passava por uma tribulação grande. Aí quando eles estavam na tribulação, eles buscavam e clamavam ao Senhor. E o Senhor se levantava e ajudava eles, tiravam eles da onde eles estavam, do fundo do poço, e colocavam eles lá em cima. E fazia com que eles fossem vitoriosos, reconhecidos como pessoas de Deus. Nós não podemos ser aquelas pessoas que só murmura. Porque o povo murmurava demais. Quando tinha alguém que empurrava eles começavam a andar. Mas de repente o profeta morria, ou o profeta era levado, e eles se desviavam. Então não seja aquela pessoa que só vai andar se tiver alguém te empurrando. Seja aquela pessoa que ande com o coração em Deus, que busque o Senhor verdadeiramente. Seja aquela pessoa que não ande empurrado, que não seja aquela pessoa que só vai chegar a Jesus se tiver alguém ali puxando ele. Hoje em dia, as igrejas elas estão mimando as pessoas. Mimando as pessoas. Se não buscar na porta de casa, não vai. Se não, eu não tenho dinheiro para ir hoje, mas tem dinheiro para ir em tal lugar. Então as pessoas não estão com os olhos em Deus. Nós temos que ser as pessoas que andam com as próprias pernas. Deixar de mimimi. As igrejas hoje estão muito mimimi, pessoas chorando, querendo tetinha, né? Querendo mamadeira. Tá difícil, porque já é o tempo de colheita. Será que essas pessoas não enxergam? Nós temos que ser pessoas que andamos com as nossas próprias pernas.
largar a mão de querer andar empurrado. Porque Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas para nós podermos alcançar a vida em abundância, nós não temos que ser empurrados, porque nós vamos estar sempre precisando, dependendo dos outros. Aquele povo do Egito, quando foi liberto da escravidão do Egito, quando eles entrou na terra prometida, no deserto, logo eles começaram a murmurar. Quando Moisés estava com eles estavam andando. Depois Deus enviou Josué, eles continuou. Josué enviou eles para a terra prometida. Mas aqueles que murmurou no deserto, só 2 entrou. 2 que não precisavam ser empurrados, mas que andavam com as suas próprias pernas, que era Josué e Calebe. Aqueles conheceu Jesus, aqueles conheceu a promessa que Deus tinha feito na vida de Moisés e na vida daquele povo. Por quê? Eles não eram mimimi, eles não eram reclamão. Deus mandava, eles iam e cumpriam. Então eles entrou. Esses era o trigo. E ali, você vê, tanto de que Deus jogou para cima a palha e o trigo, só restou ali 1 quilo, 2 quilos de farinha. Calebe e Josué. Depois que entraram na terra prometida, que quando eles começaram, tiveram que andar com as suas próprias pernas, o povo se desviou, se despertou. E toda vez estavam em tribulação, clamavam ao Senhor, se arrependia, porque Deus é misericordioso. Se hoje você está desviado, está dentro da igreja, mas você está desviado, Deus tem misericórdia, porque você está buscando. E Deus está enviando pessoas na sua casa, pessoas no seu lar, para que você tenha um bom ânimo. Mas não confunda essas coisas. Porque Deus, ele quer que você ande com as suas próprias pernas. Porque do mesmo jeito que você honrar Ele, Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé.